Boa tarde a todos. Eu me chamo Patrícia Nascimento, faço parte da equipe da organização do evento. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos. Hoje estamos no último dia do evento da Prodam Week. Nós vamos destacar aqui as empresas que se preocupam com a tecnologia e estão participando junto com a gente do evento. Ela conta com o patrocínio da ClearIT, LearnLink, NTSec, Checkpoint e com apoio da Kaspersky, IPTrust, Grupo de Segurança da Informação da Presidência, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Bemol, Embratel, Fundação Paulo Feitosa e Evre. Hoje, agora, na nossa sala virtual, nós temos a presença de Bruno Oliveira. Eu vou passar a palavra para Lilian, ela vai fazer a abertura. Lilian? Ah, desculpa, só mais um aviso. A gente precisa avisar que existe um setor aqui na live de perguntas e respostas. É um íconezinho com uma interrogação, PIR. Lá nós vamos deixar o link da avaliação geral do evento e a lista de presença dessa palestra. Lembrando que hoje à tarde a gente vai ter mais palestras e para acessar o link, está no site da Prodan e a gente também coloca ao final o link de acesso da próxima palestra. As perguntas e os comentários podem ser colocados nesse espaço, que ao final nós iremos ler todas as mensagens. Pronto, Lilian. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença na palestra. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Lilian. Bruno é nosso parceiro há algum tempo, tem feito algumas auditorias na Prodan já, tem ministrado alguns cursos e palestras, e nós convidamos ele para que trabalhasse com a gente esse tema de indicadores, e aí o Bruno está aqui essa tarde para nos apoiar nesse aspecto. Então, Bruno, se apresente, seja bem-vindo, é uma alegria ter uma palestra sua no evento de hoje. Obrigado pelo convite, Lilian, e estendo o parabéns à equipe da Prodan pela boa prática, pela referência na área de segurança, de informação, de gestão organizacional. Certamente a Prodan é um dos órgãos públicos que faz a diferença, não é? Nessa prestação de serviço. Então, muito obrigado. Posso começar, Lilian? Pode sim, pode começar. Perfeito. Primeiramente, pessoal, boa tarde a todos. Nós temos aqui basicamente 1 hora, correto, Lilian? Correto, um pouquinho menos, assim, mas no limitezinho para a gente não fazer alguma pergunta, se o pessoal quiser, que a gente tem uma palestra na sequência. Diferenciando o que é OKR de... Oi? Deu um delay aqui, tá me ouvindo? Sim, pode continuar. Sim, estamos. Ok, deu um delay, desculpa, acho que foi a conexão. Então, o escopo da nossa palestra é indicadores de processo da qualidade, mas no tocante diferenciando OKR de KPI, não é? Me chamo Bruno Oliveira, eu tenho como formação a administração de empresas, sou pós-graduado na área de desenvolvimento sustentável e meio ambiente e também na parte de gerenciamento de projetos e gestão da qualidade. Também tenho como formação auditor líder nas normas ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental, 45001, Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, e a 37001 e a 37301, que é o Sistema de Antissuborno e Compliance. E aqui, durante essa palestra de 1 hora, nós vamos ver esses 4 eixos temáticos. Primeiramente, os fundamentos dos indicadores de processo, KPI, não é? Entender o que é um KPI, o que é um OKR, diferenciando o OKR para o KPI também na gestão da qualidade. Pessoal, desculpa, tá dando um delay, ou é só a minha internet mesmo? Olha, a gente entende que eventualmente esses delays podem ir acontecendo mesmo, porque às vezes a gente tem uma instabilidade, principalmente sexta-feira, assim, né? À tarde a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Mas não se estresse, vá seguindo, se a conexão cair, a gente vai lhe avisar, tá? Mas fica tranquilo, vai seguindo aí no teu ritmo. Perfeito. Pessoal, primeiramente eu convido vocês para olharem essa imagem e terem a seguinte reflexão comigo.
Imagina que aqui a gente está indo numa linha reta e a gente tem diversos caminhos. E aqui a gente tem uma mensagem. Se eu não sei onde quero chegar, qualquer caminho é válido. Vamos trazer isso aqui para a nossa realidade, de uma empresa privada ou de um órgão público. Imagina que a nossa organização, ela tem uma visão de futuro, ela tem uma missão institucional, ela tem um manual de conduta, ela tem projetos, ela tem programas, ela tem processos internos, ela tem diretrizes que ela, em algum momento, determinou, não é? Que ela quer que seja implementada a pequeno, médio e longo prazo. Só que, em dado momento, a gente vai precisar de alguma métrica, a gente vai precisar de uma sistemática, a gente vai precisar de uma ferramenta. De que forma eu estou alcançando esse meu objetivo? Será que realmente eu estou indo para o caminho certo? Será que alguma estratégia precisa ser revista? Será que, de repente, aquele objetivo ele vai ser atingido naquele prazo que eu estabeleci? Daí vem a necessidade da gente ter indicadores de desempenho, não é? Ou indicadores organizacionais e estabelecimento de métricas, não é? De como a gente pode mensurar o alcance desse desempenho. Primeiramente, verificar, não é? Mensurar, monitorar se o desempenho organizacional ele está apontando a sobrevivência do negócio. Se realmente, em algum momento, a gente está caminhando para uma performance realmente de sucesso ou uma performance que, em algum momento, está fadada ao fracasso, né? De que forma a gente pode estabelecer ações preventivas e ações de correção. E os indicadores de desempenho, não é? A gestão de indicadores vai permitir um melhor acompanhamento e essas correções necessárias, né? Agora, basicamente, o que são KPIs? O KPIs, né, ele vem da sigla em inglês Key Performance Indicators, que significa indicadores chaves de desempenho, traduzindo para o português. Então, em algum momento, essa filosofia, né, os KPIs, indicam valores quantitativos fundamentais que mensuram, que monitoram os principais objetivos da organização, possibilitando um melhor acompanhamento, um melhor gerenciamento, uma melhor correção dos níveis de desempenho da organização para que a gente tenha o sucesso das estratégias. E a aplicação dos indicadores, qual é a amplitude, qual é o escopo, onde eu posso implementar indicadores? A gente pode ter indicadores de mensuração de clientes, de mercados, produtos, processos, subprocessos, recursos humanos, fornecedores, comunidade, sociedade, e também para a parte de processos, como a gente vai ver daqui a pouco. Agora, quais são os principais objetivos do gerenciamento de indicadores baseados, né, nos KPIs? Monitoramento e medição do direcionador estratégico, não é? A gente tem a missão, visão e valores. De que forma eu estou mensurando? De que forma eu estou monitorando? Está tendo sucesso? Ou é apenas um papel frio que foi definido e não foi implementado, não foi efetivo? O processo, ele está sendo cumprido e ele está alinhado com a estratégia organizacional? Eu estou tendo um aumento da qualidade do meu produto, do meu serviço? O meu processo, ele está tendo custos? Eu posso implementar projetos e programas para redução dos custos processuais? Os meus processos estão sendo controlados corretamente? De que forma eu posso envolver e aumentar o comprometimento da parte interessada no cumprimento desses objetivos? Os meus processos internos e as partes interessadas, sejam elas internas ou externas, elas têm responsabilidades no cumprimento desses objetivos? De que forma eu estou atendendo e cumprindo os requisitos aplicáveis, seja ele de cliente, de sociedade, seja ele estratégico, operacional, gerencial? E os indicadores vão nos monitorar, né? Ele vai ajudar nesse monitoramento, ele vai ajudar nessa medição. Olha só essa imagem. Aqui a gente tem uma organização que está no formato clássico. Aqui é uma organização formal, não é? É uma organização, em algum momento, burocrática, que é baseada em estrutura. E aqui a gente tem, em dado momento, aqui embaixo, uma organização que está no ciclo mais moderno. A gente pode entender que é uma organização dinâmica, baseada no fluxo dos processos. Por que é oportuno que a gente entenda a questão da gestão de processos? Primeiramente, eu falei que, em dado momento, nós temos os indicadores
né, os indicadores estratégicos que em algum momento vão mensurar e monitorar o direcionador. O direcionador estratégico ele é composto por missão, visão e valores. Só que em dado momento, na organização, também nós temos os processos finalísticos, processos de suporte. Por exemplo, a Prodan, em algum momento, ela desenvolve softwares, ela desenvolve sistemas por uma prestação de serviço para a prefeitura, para órgãos do governo do estado, para empresas privadas. Então, percebam que, em algum momento, esses processos finalísticos são departamentos, são áreas que geram essa prestação de serviço. Em dado momento, nós temos também alguns processos de suporte e de apoio que auxiliam esses processos finalísticos, não é? RH, financeiro, compras, manutenção, engenharia. Então, a gente tem objetivos de processos e objetivos estratégicos, correto? Então, em dado momento, os indicadores também mensuram essa assertividade, né, esse cumprimento, esse monitoramento. Todos os processos, sejam eles finalísticos ou sejam eles de suporte, eles possuem entradas e saídas. Entrada, a gente pode entender que são as necessidades daquele processo, são as demandas daquele processo, ou os recursos que aquele processo tem para executar a sua atividade. E a saída, a gente pode entender que é o produto final, é o serviço final. Então, em dado momento, eu vou precisar de monitoramento e controle. Essa entrada e essa saída está conforme? As atividades estão sendo realizadas de acordo com as diretrizes, de acordo com os requisitos, de acordo com as especificações técnicas? Então, em dado momento, a gestão de indicadores é uma ferramenta de monitoramento e controle. É aquele momento onde eu vou verificar se isso aqui realmente está sendo assertivo, se isso realmente está sendo efetivo e que os objetivos operacionais ou estratégicos vão ser cumpridos em dado momento. Aqui eu trouxe para vocês um dimensionamento de processos voltado para a administração pública. Então, percebam que a administração pública, em um dado momento, ela tem que oferecer um resultado para a sociedade que seja eficiente, que seja eficaz, que seja efetivo, tenha economicidade, né, dos recursos, tenha excelência e tenha execução. Aí pensam comigo, como é que você vai comprovar que realmente a tua atividade, que o teu processo e que teu serviço tem eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, excelência e execução, se você não estabeleceu objetivos, se você não mensura o alcance desse objetivo, se você em um dado momento não estabeleceu um indicador, se esse indicador não tem uma meta, se essa meta não tem um programa, não tem ação, não tem um projeto para ser cumprido, se você não comunicou e não treinou os teus colaboradores, não é? Ou outras partes interessadas internas e externas da organização. Agora, a gente pode ver de que forma as métricas, né, os indicadores, os KPIs, não é? Eles podem ser apresentados para o público. Então, percebam que a gente tem o público interno e o público externo na nossa organização, não é? Nós temos partes interessadas. Por exemplo, dependendo da tua organização, internamente nós temos os servidores, não é? Os trabalhadores, nós temos os acionistas, em algum momento nós temos os terceirizados, externamente nós temos o nosso cliente, nós temos nossos fornecedores, em algum momento nós temos algum órgão público de controle ou alguma entidade de classe, não é? Mas perceba que em algum momento essas partes interessadas, elas têm que ser comunicadas, elas têm que ser envolvidas nesses objetivos e nesses indicadores, não é? Porque senão aquela meta daquele indicador não vai ser cumprido. E aquele objetivo que eu estabeleci anteriormente também não vai ser efetivo, não é? Ele não vai ser conquistado, digamos assim. E aqui a gente tem um formato clássico, né, de como os indicadores eles se apresentam. Eles podem ser apresentados através de gráficos, através de tabelas, através de infográficos, através de BIs, né? Business Intelligence, que é a grande ferramenta do momento, né? É a gente demonstrar uma prestação de serviço através de BIs, ou um esquema visual, não é? O fato é que
o objetivo, o indicador e a meta tem que ser comunicado, em dado momento também monitorado e avaliado, como a gente vai ver ao longo da nossa palestra. Agora, qual é o formato clássico que a gente apresenta, não é, um indicador de desempenho, Continuando. Então, como eu estava falando, qual é o formato clássico da apresentação das métricas dos indicadores? Todos os indicadores, né, o KPI, ele tem uma unidade de desempenho, não é? Ele tem uma unidade, uma grandeza que a gente mensura o indicador. Por exemplo, pode ser a quantidade, pode ser um número, pode ser o percentual, pode ser a quantidade, pode ser uma temperatura. Por exemplo, quantidade de treinamentos realizados é uma unidade. Percentual de satisfação de um cliente é uma unidade. Percentual de aquecimento é uma unidade, né? A gente vê que é uma unidade de grandeza também. Um exemplo também que a gente pode ter, número de clientes atendidos é uma unidade. Quantidade de processos que foram tramitados ou foram analisados corretamente é um tipo de unidade. Faz parte da métrica de indicadores. E em dado momento, também nós vamos ter o resultado do indicador, que foi o valor que foi obtido. Muitas vezes, quando a gente tem o resultado do indicador, a gente tem uma fórmula, não é? Que são dois dados, duas informações que a gente está comparando. E esse resultado do indicador, ele tem que ser coerente com a meta, né? A meta do indicador é o valor desejável que a alta direção ou que os processos internos definiram. Muitas vezes, essa meta pode ser quanto maior, melhor, quanto menor, melhor. Depende muito do objetivo, depende muito da estratégia que você quer alcançar. Por exemplo, satisfação do cliente, percentual da satisfação do cliente. Quanto maior for a satisfação do cliente, melhor, né? Então, é uma meta para cima. Consumo de energia. Quanto menos quilowatts de energia eu consumir, melhor, né? Então, uma meta para baixo. Quanto menor, melhor. Quantidade de treinamentos. Quanto mais treinamentos a gente tiver, melhor também. Aí vamos pegar um outro sentido de melhoria ou de dimensão dentro de treinamento. Evasão de treinamento, né? São aquelas pessoas que se inscrevem no treinamento ou em dado momento não concluem o treinamento por qualquer motivo. Então, quanto menor for o número de evasão, quanto menor for o percentual de evasão, melhor. Então, uma meta para baixo. Periodicidade. Qual é a frequência de medição e análise daqueles resultados? Vamos pegar aqui esses 3 exemplos que eu acabei de dar. Satisfação do cliente. Eu vou mensurar a satisfação do cliente mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, a cada 6 meses, uma vez por ano. Depende muito da necessidade do processo, depende muito dos teus objetivos e depende muito também, né, da facilidade que você tem para coletar as informações, para tabular os resultados. Então, a periodicidade fica muito a critério da organização, mas se você tiver uma resolução, uma portaria ou um requisito documental que defina ou que fixe uma periodicidade, a gente atende também. Responsáveis. É importante que a gente nomeie internamente as áreas responsáveis pela coleta da informação, pelo tabulamento dos resultados, pela apresentação dos indicadores. Ou seja, a gente tem que ter um pai para o projeto, né? A gente tem que ter um pai para a criança. E assim mesmo é um indicador, a gente tem que ter um responsável. Porque uma vez que a gente não estabelece um gestor ou uma área responsável por mensurar o indicador, aquilo vai se perdendo, né? Ou seja, não se tem o comprometimento e o engajamento para tabular, para coletar e para apresentar aqueles resultados. Então, responsáveis também faz parte da métrica de indicadores. E a fonte, não é? Porque a gente acredita que aquele resultado que foi apresentado no indicador, ele é verdadeiro, ele é confiável, ele é preciso, ele é assertivo e ele tem uma rastreabilidade, não é? Aquele percentual, aquela meta que foi apresentada, aquele resultado que foi obtido, é a partir de um resultado verdadeiro. Então, é importante que você documente de onde foi que você tirou aqueles resultados, né? Por exemplo, eu estou apresentando o percentual de satisfação do cliente. Ok, eu entendi que a meta era 90%. E nos 3 primeiros meses do ano,
o percentual foi de 95%. Eu estou acima da meta, né? Teoricamente, os resultados estão positivos. Mas de onde veio aquele resultado? A fonte seria as pesquisas de satisfação do cliente, não é? Ou os formulários de satisfação do cliente que foram preenchidos, não é? Que foram respondidos pelo cliente, digamos assim, nos 3 primeiros meses do ano. Então, essa seria a fonte, o dado e a informação. Análise e interpretação dos indicadores. Promover a análise e interpretação dos dados e informação é um aspecto primordial para o processo decisório, pois, caso contrário, a existência de uma sistemática de monitoramento e avaliação não proporciona ganhos e benefícios para a organização, havendo apenas dispêndio de tempo e de recursos. Percebam que aqui a gente tabulou os resultados, houve a coleta das informações, só que em algum momento a gente tem que analisar e interpretar aqueles resultados. Aquilo que foi apresentado, aquilo que foi coletado, está dentro do meu propósito, está dentro do meu objetivo, está dentro da meta. Então, em dado momento, eu levo esses resultados para a gerência, para a gestão, para a alta direção, para que ocorra uma apreciação. Isso pode ser através de reuniões estratégicas com a alta direção, pode ser através de reunião de análise crítica, reunião ou reuniões gerenciais, reuniões operacionais, intercâmbio de informações e soluções com outros órgãos, com outros setores e na gestão do dia a dia. E aqui a gente vai diferenciar o que seria o monitoramento e a avaliação dos indicadores, não é? Dos KPIs, digamos assim. O monitoramento tem um propósito de subsidiar os gestores com informações sobre a operação e os efeitos do planejamento, resumidas em painéis ou sistemas de indicadores de monitoramento. Então, o que é o monitoramento? O monitoramento é o acompanhamento. Por exemplo, imagina que eu tenho na minha organização o seguinte objetivo. O meu objetivo é desenvolver e qualificar os meus trabalhadores. Desenvolver e qualificar os meus trabalhadores. Esse seria o meu objetivo. Agora, qual seria o indicador de desempenho, ou o KPI, que eu ia estabelecer para mensurar o alcance desse objetivo? Olha, já que eu quero capacitar e desenvolver os meus trabalhadores, eu vou ter um indicador chamado Índice do Cumprimento do Plano de Treinamento. Índice de Cumprimento do Plano de Treinamento. Quantidade de treinamentos realizados. Quantidade de horas de treinamento realizada, percentual de evasão de treinamento, percentual de recurso orçamentário dispendido ou liberado pela alta direção para fazer o treinamento. Em dado momento, eu vou também promover melhorias no local de trabalho e eu vou desenvolver líderes, né? Porque eu falei que eu quero capacitar e também desenvolver. Então, percebam que eu vou estabelecer diversos indicadores e dentro dos indicadores eu vou ter ações. Eu vou precisar de sala de treinamento, eu vou precisar de material didático, eu vou precisar acompanhar se aquela programação do treinamento realmente está acontecendo. Ou seja, eu vou ter um monitoramento, um acompanhamento do indicador daquele objetivo. A avaliação tem um propósito de subsidiar os gestores com informações mais aprofundadas e detalhadas sobre o funcionamento e os efeitos do planejamento, podendo subsidiar uma tomada de decisão. Vamos supor o seguinte, eu estou monitorando o alcance do objetivo através do indicador de forma periódica. Só que de tempos em tempos eu vou ter uma reunião de análise crítica. Vamos supor que essa reunião de análise crítica é semestral. Então, semestralmente, eu vou chamar o setor do RH e o setor do RH vai me mostrar como é que está o andamento daquele objetivo através dos indicadores. Vamos supor que as metas ainda não foram alcançadas naquele período da reunião de análise crítica. Não foi alcançado porque não houve adesão, não houve recurso financeiro, ou seja, houve diversos motivos que fizeram com que aquela meta do indicador não tivesse sido cumprida. Então, percebam que eu, naquele momento, vou estabelecer uma ação preventiva e uma ação corretiva
de modo que até o final do ano, aquela meta seja cumprida e aquele indicador faça sentido. E, por tabela, aquele objetivo que eu defini anteriormente seja cumprido de forma efetiva, não é? Então, isso é uma avaliação. E uma ferramenta que a gente pode adotar para avaliação de resultados ou avaliação de indicadores é a ferramenta FCA, fato, causa, ação. O que seria o fato? O fato é o não atingimento da meta do indicador. Ou, muitas vezes, pode ser o contrário, né? A meta foi batida, né? O indicador ele foi cumprido, né? O objetivo está sendo cumprido de forma bem eficaz, e aí eu vou precisar colocar uma meta mais desafiadora, não é? Uma meta mais de inovação, visto que aquela meta já foi atendida, né? Então, isso é um fato também. Então, o fato pode ser positivo e o fato pode ser também negativo. A causa é quando a gente vai identificar qual foi a fonte, por que a meta não foi cumprida, por que aquele indicador não foi implementado de forma efetiva. O que aconteceu? Pode ter acontecido diversos motivos, diversas situações como causa do não cumprimento da meta e como não implementação do indicador. E aí eu vou tomar a ação, né? Eu vou tomar uma decisão. Essa decisão vem a ser ação corretiva e preventiva em cima da causa. Então, a ferramenta FCA, ela está junto da avaliação. É aquele momento que eu corrijo. A gente vê também que os nossos indicadores, os KPIs, eles têm diversos níveis, não é? Eles têm uma hierarquia. Eles podem ser estratégicos, eles podem ser táticos, como também podem ser operacionais. Indicadores, KPIs estratégicos, a gente costuma entender que são alinhados com a missão, visão, valores e políticas da organização. Exemplo, imagina que a nossa organização tem como visão de futuro ser a melhor empresa da região norte na prestação daquele serviço. Então, em dado momento, né, eu vou colocar objetivos de venda, objetivos de crescimento, objetivos de faturamento, objetivos de perspectiva de cliente, né, objetivos de ganhar mercados. Então, em dado momento, eu vou ter indicadores que monitoram estes objetivos, mas eu estou no nível estratégico, né, que está alinhado com a minha visão de futuro. Também pode ser as políticas, né? Imagino que na organização de vocês, em dado momento, vocês podem ter políticas de responsabilidade social, políticas de segurança da informação, políticas de gestão da qualidade, políticas de gestão ambiental, políticas voltadas para a integridade, ou seja, diversas políticas, não é? E os indicadores e objetivos que mensurarem essa política estão no nível estratégico. Como também a gente tem indicadores, KPIs, táticos, no nível tático, né? No nível mais intermediário, que em dado momento vão monitorar a performance e o desempenho de planos, de programas, de projetos, não é? Vamos pegar aqui um exemplo. Imagina que em dado momento eu tenho um projeto. O projeto ele visa implementar uma inovação, digamos assim, né? Então, em dado momento, esse projeto ele está cumprindo o prazo. O projeto ele está cumprindo exatamente, está usando o recurso que foi disponível para aquele fim. Ele trouxe um ganho, trazendo um resultado para o meu processo. E aí ele pode ser classificado como um indicador, né, um KPI tático. Também nós temos indicadores e KPIs operacionais, onde monitoram a performance do processo. Imagina que dentro da organização de vocês têm processos de atendimento ao cliente, atendimento de pós-venda, atendimento de engenharia, atendimento, por exemplo, de uma análise de um processo, que são os departamentos, né, as áreas, como eu falei anteriormente, finalísticas ou de apoio. Então, em dado momento, também vou ter um indicador para mensurar a performance desse departamento, a performance dessa área, a performance desse processo, né? E aí a gente classifica como indicador operacional.
Se a gente for para o livro, para a teoria, né, que fala de variações de indicadores, pegando o tocante de KPI, ele apresenta diversas variações. Pode ser indicador de produtividade, indicador de qualidade, indicador de capacidade e indicadores estratégicos, como eu falei anteriormente, né, como classificação, como nível. Aqui eu vou fazer questão de ler o conceito, né, desses indicadores e a seguir eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá bom? Indicadores de produtividade são ferramentas aplicadas de maneira contínua na gestão de negócios com o objetivo de avaliar o rendimento e a eficiência dos processos na empresa. Agem para mensurar a quantidade de recursos que uma empresa utiliza para gerar um determinado produto e ou serviço. Isso aqui é teoria, né? Então, a teoria, em dado momento, fala que indicadores de produtividade tem a ver com eficiência, tem a ver com quantidade e tem a ver com recurso. Ou seja, através da eficiência, da quantidade e do recurso, eu consigo apontar se o objetivo está sendo cumprido. Um exemplo que eu trouxe para vocês. Quantidade de processos analisados durante o mês. Aqui faltou um S, né? Quantidade de processos analisados durante o mês. Será que a quantidade de processos analisados ao mês apresenta algo? Ele é importante? Ele é seletivo? Ele tem uma abrangência? Sim, porque ele tem a ver com produtividade, não é? Então, nesse momento aqui, quanto mais processos eu analisar durante o mês, melhor para a organização, né? Mais produtivo eu estou sendo. Se o objetivo tem a ver com produtividade, tem a ver com eficiência, esse indicador aqui, por mais básico que seja, ele seria efetivo, né? Seria coerente, seria bom para a organização. Indicadores de qualidade seguem junto aos indicadores de produtividade, uma vez que auxiliam uma análise de qualquer imprevisto ou erro ocorrido ao longo do processo. Mensuram a assertividade, ou seja, eu estou pegando o mesmo dado, a mesma informação, não é, que a gente viu anteriormente, só que colocando a informação de assertividade. Processos analisados corretamente. Percebam que no indicador anterior eu queria saber apenas a quantidade. Eu queria saber apenas a produtividade. Se teve produtividade, teve quantidade, ótimo. Aqui no indicador de qualidade, não. Não basta eu produzir quantidade. Não basta eu produzir produtividade. Tem que ser correto. Tem que estar de acordo com um padrão. Tem que estar de acordo com alguma especificação, não é? Indicadores de qualidade. Indicadores de capacidade. Estes analisam a capacidade de resposta de um processo através da relação entre as saídas produzidas por unidade de tempo. Aliados ao de produtividade e qualidade, demonstram quão competitivo a empresa é. Isso aqui é conceito, né? Mas eu chamo a atenção de vocês para a seguinte situação. Indicador de capacidade, ele fala o quê? Ele diz que a capacidade de resposta que um processo tem versus a unidade de tempo. Ou seja, o meu processo tem capacidade, eu tenho agilidade, eu tenho presteza, eu tenho celeridade, eu consigo prestar aquela informação, eu consigo produzir aquela quantidade específica em determinado período de tempo. Aí aqui eu trouxe para vocês um exemplo. Percentual de conclusões de chamado dos clientes no prazo de 24 horas. Então, percebam que aqui, eu vou até ler novamente para poder a gente pegar um exemplo. Percentual de conclusão dos chamados dos clientes no prazo de 24 horas. Por que seria um indicador de capacidade? Vamos pensar em loco. Imagina que a gente tem um setor que recebe demandas ou recebe chamados de um cliente, correto? Imagina que durante o mês ele recebeu 100 chamados, recebeu 100 demandas. E aqui
em algum momento, diz que a gente tem que responder no prazo de 24 horas. Então, se durante um mês foi 100, né? Em determinado momento, eu tenho que fazer uma métrica, tenho que fazer um cálculo para assegurar que 90% deles, X% deles, seja respondido no prazo de 24 horas. Vamos supor que é 80%. Então, 80% dos chamados, né? Eu vou tirar uma média para que ele seja respondido durante o prazo de 24 horas. Então, seria um indicador de capacidade. A capacidade que eu tenho de receber um chamado, de responder o chamado dentro do prazo. Indicadores estratégicos. Os KPIs estratégicos fornecem informações sobre o negócio. Encontra-se em relação às metas definidas anteriormente. Fornecem um comparativo entre o cenário atual da empresa e o esperado. Em outras palavras, medem em que pé as coisas estão. Indicadores estratégicos, como a gente viu anteriormente, tem a ver com o nosso direcionador, missão, visão e valores. Um exemplo de um indicador estratégico. Percentual de aumento do faturamento no mês, não é? Percentual do aumento do faturamento no mês. Porque o faturamento tem a ver com a liquidez, tem a ver com a rentabilidade do negócio, não é? Então, seria um indicador estratégico. Então, aqui a gente vai para um outro conceito, né? A gente sai da parte dos KPIs e a gente entra agora na parte do OKR. O que tem a ver OKR, não é? São indicadores chaves do objetivo organizacional. Eu vou ler aqui para vocês, né? A sigla OKR, né, para o português significa objetivos e resultados chaves e pode ser colocado em prática por todas as empresas de todos os tamanhos e segmentos. OKR é uma ferramenta ágil que prioriza objetivos e metas por meio da motivação do trabalho em equipe e a obtenção de resultados através da análise métrica de que são indicadores chaves de uma ação bem-sucedida. A metodologia é capaz de fortalecer a cultura organizacional ao reduzir ruídos e melhorar a comunicação interna. Na sigla OKR, podemos considerar o O vem de objetivo, não é? Os objetivos da nossa organização precisam ser qualitativos, precisam ser inspiradores, não é? Que eles vão inspirar as partes interessadas internas e externas, né, no alcance daquela diretriz que foi definida. E eles precisam ser desafiadores, porque eles têm que estimular, eles têm que, né, engajar as partes interessadas internas e externas para um aumento de um patamar, né? A melhoria do nível organizacional, ou seja, a melhoria do desempenho. E eles devem ser alinhados ao propósito organizacional. O que pode ser um propósito organizacional? O propósito é por que aquela empresa existe, né? Qual é a filosofia daquela empresa? O que ela almeja? O que ela espera? O propósito pode ser o direcionador estratégico, alinhado também a algo que eu espero para o meu processo, né? Propósito é o poder da existência, né? O porquê que eu existo, o que eu quero fazer, né? Então, o objetivo tem que ser alinhado com os propósitos organizacionais. E o resultado-chave é como os resultados-chave esperados eles vão ser mensurados. O que de resultado-chave vai ser quantitativo para que eu consiga definir metas e de que forma eu vou atingir esse objetivo. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de como esses objetivos chaves do negócio podem ser estabelecidos. Imagina que a tua organização ela tem um planejamento estratégico. Imagina que você tem um secretário, tem um governador, tem um prefeito, tem um presidente, não é? E além do plano estratégico, tem o plano de gestão, não é? Um plano de gestão para 2 anos, um plano de gestão para 4 anos, um plano de gestão para 1 ano, né? Que são todas as diretrizes que aquela alta direção espera para aquele período de tempo, né? De curto e médio prazo. É um plano de gestão. Na administração pública, nós também temos, né, o PPA, o Plano Plurianual, né, que é o plano de governo para 4 anos, não é? O PPA também é uma diretriz, não é? Então, percebam que no plano estratégico, no plano de gestão, ou no próprio PPA, ou em programas de projeto, ou em planos de gestão, enfim, planos da qualidade, ali a gente vai ter os objetivos. É dali
que as metas e que as diretrizes da organização vão nascer. E a partir desse objetivo, a gente consegue entender quais são as oportunidades que a minha organização vai explorar, quais são as fraquezas que eu preciso eliminar na minha organização, de que forma eu posso comprovar que a minha prestação de serviço está sendo efetiva, de que forma essas metas podem ser atendidas, de que forma eu posso neutralizar as ameaças externas. Imagina que eu tenho aqui uma estratégia pretendida, né? Um objetivo estratégico que uma organização definiu. E aí existe uma deliberação, né? Uma estratégia foi deliberada através de indicadores, através de metas, através de programas, através de projetos. Só que muitas vezes essas estratégias elas podem ser abandonadas ou não realizadas, não é? Uma vez que você não monitora, uma vez que você não avalia, uma vez que você não controla, não é? Aqueles objetivos através de indicadores. E, em determinado momento, podem ter novas estratégias, né? Estratégias emergentes, novas soluções, novos refinamentos, novos direcionadores. E também, em algum momento, você altera, né? Você vai atualizando os objetivos e os indicadores, para que a tua estratégia que você pretendeu, que você almejou em determinado momento, tenha sido realizado de forma efetiva. Aqui eu trouxe para vocês um apanhado de alguns objetivos chaves, não é? Ou indicadores chaves que algumas organizações de renome internacional, em dado momento, tiveram. Por exemplo, aqui nós temos uma filosofia de menor custo. Entregar uma combinação de qualidade, preço e facilidade de compra inigualável, né? Então, aqui a gente tem a Toyota, a McDonald's, né? Em algum momento que tiveram esse indicador-chave do objetivo organizacional, né? Ou objetivos chaves do negócio. Nesse momento aqui, era o tocante menor custo total, visando a melhor relação custo-benefício com o cliente. Outras organizações, em dado momento, elas tiveram o objetivo-chave, né? Tiveram um direcionador para ser líder de produto, né? Líder naquele segmento. Desenvolver continuamente produtos que ofereçam performance superior aos clientes. Então, aqui, a métrica que eu tenho é ser e ter o melhor produto. Muitas também têm, né, a solução completa ao cliente, né? Oferecer uma prestação de serviço de forma efetiva, ter uma melhor solução, né? Aqui eu trouxe a IBM, né, até os anos 80. Estabelecer vínculos com o cliente, provê-los como uma oferta completa de produtos e serviços necessários. E aqui, abrangência, né? Melhor padrão, melhor troca. Disponibilizar a plataforma para reunir o maior número possível de compradores e vendedores. Então, percebam que aqui são objetivos chaves. Aqui são filosofias de cada organização, né? Aqui é um exemplo de como a gente pode definir os indicadores chaves do objetivo organizacional. Uma outra ferramenta que a gente pode adotar também, né, é o Balanced Scorecard, ou o famoso BSC, né? O BSC diz que as empresas públicas e privadas, né, não importa qual é o segmento, pode ter perspectiva financeira, perspectiva de cliente, perspectiva de processo interno e perspectiva, né, de aprendizado e crescimento. Então, percebam que aqui a gente tem muito para o eixo estratégico, né? O BSC é uma das ferramentas do planejamento estratégico. Então, a partir dessas perspectivas estratégicas do BSC, uma organização pode estabelecer o objetivo, e uma vez que estabelecer o objetivo, qual é o indicador que vai mensurar o objetivo, qual é a meta que vai mensurar o indicador, que pode ser quanto maior melhor ou quanto menor melhor, e quais são as iniciativas, né, estratégicas que uma organização vai determinar para o alcance dessa meta. Pode ser um projeto, pode ser um programa, pode ser uma ação, né? E aí ela vai desdobrando, né? Financeiro, cliente, processo interno, aprendizado, crescimento. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de conhecimento mais universal. Alguns tipos de objetivos financeiros chaves. Aumentar a lucratividade, aumento da rentabilidade, aumento de um ticket médio. Para cliente, aumentar a satisfação do cliente, maior participação no mercado, novos clientes, ações de relacionamento, objetivos de processo interno, redução de teletrabalho, redução das falhas, redução de uma devolução,
ou de uma reclamação de cliente também. Aprendizado e crescimento tem a ver com a satisfação dos funcionários, a capacitação, o desenvolvimento. Aqui é mais um exemplo, né, de como a gente pode entender esses objetivos chaves, né, e indicadores chaves para mensurar o objetivo. E aqui eu trouxe mais exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho um objetivo, que é melhorar a satisfação do cliente. Esse é o objetivo organizacional, que veio de uma estratégia ou que veio de um operacional. E nesse exemplo, qual seria o resultado-chave? Conseguir 200 respostas na pesquisa de satisfação. Apresentar um plano de ação de 10 melhorias para o próximo semestre. O outro objetivo que eu tenho aqui, o último, por conta do tempo que a gente tem aqui. Definir e promover a cultura e os valores da empresa. É um objetivo. Qual seria o resultado-chave? Desenvolver pesquisa para avaliar 100% dos colaboradores sobre os valores da empresa. Realizar 3 sessões de brainstorm para redefinir a cultura da empresa. Aqui um outro objetivo que eu trouxe. O objetivo organizacional, vindo de uma estratégia, ou vindo de um operacional, é crescer a receita em 10%. E como eu conseguiria ter a chave? Como é que eu consigo comprovar que realmente eu estou crescendo ou vou crescer 10%? De que forma eu vou monitorar, avaliar e tomar uma ação? Quais seriam os indicadores? Indicador número 1, aumentar as vendas do produto B em 5%. Indicador número 2, aumentar a receita mensal por cliente para R$1.000, um exemplo, né? Indicador-chave número 3, por objetivo, contratar 2 vendedores para complementar a equipe. Então, percebam que os indicadores chaves, o resultado-chave, ele é coerente com o objetivo, não é? E esse objetivo tem que ser coerente com o propósito da organização, seja ele estratégico, tático ou operacional. Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que ter? Primeiramente, definir qual é o objetivo que eu estou mensurando. Qual é a estratégia? Qual é a filosofia? O que eu espero para aquele período, não é? Então, esse é um objetivo. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. O objetivo é ampliar participação no mercado educacional. Essa é a estratégia. Depois que eu defini o objetivo, qual é o indicador-chave? Como é que eu vou medir o alcance desse objetivo? Percentual de participação no mercado industrial de educação profissional. Então, seria um indicador. Qual é a meta? Como é que eu sei que realmente eu vou alcançar aquele indicador e aquele objetivo? A meta seria, por exemplo, 70%, né? Que é o nível de desempenho esperado. E de que forma eu posso, em dado momento, comprovar que realmente essa meta foi entendida? Eu posso ter treinamento, posso ter comunicação, eu vou divulgar para minhas partes interessadas internas e externas. De que forma eu vou divulgar? Através de reunião de análise crítica, reunião estratégica, através de um treinamento, através de uma integração. Eu posso ter as rodadas de reunião de análise crítica do sistema de gestão da qualidade, pode ter reunião de revisão do plano estratégico, e para que isso seja cumprido de forma efetiva, eu vou ter as iniciativas. Correto? E qual é a iniciativa que eu tenho aqui? Desenvolver programas de ensino à distância, não é? Então, percebam que a iniciativa é coerente com uma meta, que é coerente com o indicador e que é coerente com o objetivo. Então, aqui eu tenho um indicador, não é? E aqui eu tenho o objetivo-chave do negócio, não é? Só que, de que forma eu posso monitorar, né? De que forma eu posso assegurar que isso realmente vai ser efetivo? É através da mudança da gestão organizacional, não é? Porque isso aqui é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta que tem que ser de cima para baixo, não é? E de baixo para cima. Todos os níveis da organização têm que cooperar com essa prática, não é? E aqui, por exemplo, eu tenho mais um exemplo. Eu tenho aqui os objetivos, eu tenho os indicadores que mensuram os objetivos, e aqui percebam que eu tenho meta de médio e longo prazo. Então, aqui era buscar a excelência operacional. E na busca da excelência operacional, em dado momento, eu defini que eu tinha uma meta para 2022, essa meta foi aumentada para 2023,
e essa meta vai ser aumentada para 2024. Eu tinha uma iniciativa estratégica, aqui eu tenho um responsável, né? Eu tenho um prazo de quando eu vou concluir esse objetivo, né? Essa meta, e aqui um orçamento, né? De quando ou quanto eu tenho para investir nessa iniciativa. Oi, Lilian, tudo bom? Oi. Eu não sei se ficou muito corrido. Não, o finalzinho ficou corrido, mas foi perfeito. Eu acho que deu para entender, sim, o objetivo e chegar até o fim na sequência. Eu achei que ficou legal. Eu deixo aqui, gente, a gente já está em cima da 4 minutinhos para a próxima palestra, mas dá tempo para uma pergunta. Então, Bruno, muito obrigada pela Obrigado, Lilian. sua apresentação. Muito legal essa visão que você trouxe. Eu acho que vai contribuir bastante para a próxima etapa, para que a gente olhe com mais cuidado os nossos indicadores estratégicos e alinhe isso aí, tático, operacionalmente, para a gente atingir os objetivos organizacionais, olhando de forma mais crítica, né? A qualidade do dado que a gente está usando na avaliação do nosso indicador, o cuidado maior também na análise crítica e na correção da estratégia, para que, de fato, a gente tenha melhoria do indicador, melhoria do processo e verificar se a gente, de fato, está atingindo nossos objetivos. Então, obrigado, Lilian, pelo convite. Patrícia. Oi, Lilian. Estou aqui, Isabela. Oi, Isabela. Ótimo. Então, Bruno, obrigada pela palestra. Aqui a gente não tem nenhuma pergunta no chat, aqui na nossa área de perguntas e respostas, na verdade, Lilian. Ok. Eu vou só dar um aviso aqui, de repente alguém pode ir escrevendo enquanto isso. Isso. A gente tinha colocado o link errado da avaliação do evento. E aí eu peço para rolar um pouquinho a barra aqui da nossa área de perguntas e respostas, que a gente postou o link correto, tá bom, gente? Gente, se alguém tiver uma pergunta para o Bruno, quiser mandar no nosso chat, a gente encaminha para ele, vocês deixem um e-mail que a gente manda a resposta. Obrigada, Bruno. Obrigado, gente. Obrigado, queria dizer que a gente já colocou aqui o link da próxima palestra, e aí todo mundo está convidado aí para outra sala, a gente se encontra já já, então. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Bruno, boa tarde.